Os 400 anos importam todo porque aqui se viveu o verdadeiro cristianismo. Nos traz todo um legado de resistência, de uma cultura única, onde muitos dos nossos costumes que nós temos hoje em dia, nós herdamos dos povos originários. Uma das primeiras referências que se tenha do alimento dos povos originários era uma papa de milho, né? Por ser um alimento extremamente rico em carboidratos e em energia, portanto. Será que é por isso que a gente vê até hoje, na região das Missões, do lado de qualquer casa, uma plantação de milho? O milho ele é muito forte nessa produção hoje, mas que vem de todas as casas terem a sua produção própria. No interior é muito comum a gente ver isso, nas Missões já iniciou assim, de ser a principal fonte de carboidrato. Na época a gente ainda não tinha acesso ao trigo, que depois ele se perpetua muito forte no estado, né? Então ele passa, né, ele surge como a principal fonte de sustância, né, de carboidrato, de composição dentro da alimentação dos indígenas. Isso faz a necessidade de eu continuar essa produção, eu ter essa produção. Então é muito comum e é um alimento que ele não é tão complexo de ter uma produção, né? Quando a gente fala em milho, a gente fala numa domesticação da planta, né? E o que seria domesticação? É tu ir selecionando esses grãos, tu ir plantando de acordo na época certa, entendendo isso, né? A gente pensa, quem será que inventou? Descobriu que cozinhar o milho e triturar vai fazer uma polenta. Não, né? São milhares de anos sendo pensado e sendo testado e sendo falado, né? Sendo passado adiante com uma cultura e também com uma sobrevivência daquele povo. A gente preserva a alimentação nossa, assim, de plantar, né? De colher. Daí a gente prepara só, a gente tem milho tradicionais, né? Dos Guarani. Daí a gente come assim, quando fica verde, né? A gente come assado, cozido. Urorá é tipo uma farofa de farinha de milho. Isso, bem gostosa. E como é que é o outro? Tipá. Tipá. Tipá é a massinha deles, né? Vai estar saindo ali. Será que por tudo isso que o milho é considerado um alimento sagrado entre os povos originários? O milho é o maior dos símbolos, assim, né? Não tanto aqui pra gente, assim, quanto o Brasil, por mais que seja uma coisa muito comum, né, na nossa culinária. O milho, ele vem da Mesoamérica, pega México, Peru. O milho é o grande astro, né? É a grande questão. Imagina a importância que se tem no cotidiano dessas pessoas 400 anos atrás, algo que as faz ter energia, conseguir trabalhar, conseguir comemorar, conseguir fazer várias coisas, né? E aí uma outra cultura irmã, semelhante e também com uma importância tão grande quanto, e que se vê também ao lado das residências até hoje, né? Plantação de milho, que é muito característica, e também de aipim. É aipim ou mandioca que a gente fala? Qual que é o certo? Porque a gente costuma dizer, não, aqui no Rio Grande do Sul é aipim, mandioca é lá pra cima. Qual que é a diferença? Guarani é mandiô. E aí vem da lenda, né? Também isso. Daí vem... A mandioca, ela é daqui, né? A mandioca vem da região amazônica, então, ao contrário do milho que vem da Mesoamérica, a mandioca é daqui. E a grande lenda por trás da mandioca, que seria a Mani, que era uma índiazinha que morreu e foi enterrada dentro da sua oca, e seus pais choravam choravam em cima desse enterro, né, desse túmulo, e ali teria surgido então uma planta que tinha uma casca marrom, né, como a pele da maioria dos indígenas que estavam ali, né, mas por dentro ela era branca e essa índiazinha seria de cor mais clara. Então virou a manioca, né, a casa da Mani. A lenda Guarani chama de mandioca
a gente chama de aipim, mas tudo é sobre a mesma coisa. E eu acho que a mandioca, então, seria o alimento principal, assim, a meu ver, né, desses povos, porque a gente faz a farinha, a gente faz... E aí que a gente chama de farinha de mandioca, da farinha de aipim. Isso, né? Aí que tá. Existem algumas discussões sobre esses nomes, de chamar de mandioca, o que chamar Ou de aipim, ou de macaxeira. Então, que também associam a essa mandioca brava, né? O nome mandioca é a mandioca essa que precisa... E o aipim seriam os demais, O né? aipim é o do bem e a mandioca mas são, assim, são várias discussões, né, na área que não tem ainda uma definição muito, realmente é isso, né? Pensando na potencialidade de um produto, mandioca, a gente come ela como, né, o aipim, ele próprio cozido e em diferentes formas de preparo. O sagu, que é nosso, né, é a farinha de mandioca. Então, a quantidade de subprodutos que a gente tem da mandioca e que se tornam também importantes para outros preparos característicos, outras comidas características nossas que nos representam, que vem a partir desse ingrediente, né, tão importante, tão forte, e que é também uma fonte de carboidrato. Então a gente falou, né, de duas principais e que a gente precisa para ter energia, né, nossa fonte direta de energia para viver, para o nosso dia a dia, para conseguir fazer atividades, para conseguir construir, para conseguir nos tornar como civilização, né? A história da comida e da bebida, ela é muito difícil de ser datada, de ser estudada, e a gente às vezes não enxerga como uma história, ou como parte da história, como a gente vê um arquivo, uma guerra, né, uma coisa assim, mais vista como coisas históricas, porque é cotidiano, todo dia a gente acorda e toma um chimarrão, todo domingo a gente faz um churrasco. Então parece só mais uma coisa do nosso cotidiano, mas dentro desse costume e dessas práticas tem muita história do nosso povo, né? E tem muita história nossa que a gente continua modificando essas receitas, continua modificando esses manejos. Então é muito interessante ver como isso também, né, agregando pessoas, né, povos indígenas, agregando mulheres que geralmente estavam nas cozinhas, né, nas plantações, e esses povos que muitas vezes foram invisibilizados dessas grandes histórias. Legado à Mesa, patrocínio Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e Unicinos, nossa sala de aula é o mundo.